Segundo bloco, você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, facebook.com/questões.de-fé, WhatsApp 996428473, está aí. E o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E agora a música com Carlos Alfeu ao violão, Rodrigo Olivares com a música Caçapá de Agustín Barrios. Vamos conferir. Muito bem, música linda. Vamos agora... Hoje eu gostaria de fazer um apanhado geral da encíclica, porque como nós teremos uma pequena interrupção nos próximos fins de semana, próximos 2 ou 3 sábados, não sei bem, então eu gostaria de dar uma visão geral para depois a gente pegar de maneira sistemática cada capítulo, cada tópico. A encíclica Rerum Novarum, que nós começamos com a introdução na semana passada, ela é composta de 2 partes, sendo que a segunda parte há um desenvolvimento do tema um pouco mais amplo. E nessa segunda parte, a encíclica, o documento, é dividido, por sua vez, em 3 partes. Nessa primeira parte, que nós vamos ler o texto, não hoje, mas vamos ler o texto para que não haja qualquer insinuação de que há uma interpretação, né? Apesar de que eu posso fazer a interpretação, sim, desde que vocês, telespectadores e as pessoas, tenham o contato direto com o texto. Aí depois a gente pode interpretar e cabe a cada um o julgamento se aquela interpretação, aquela hermenêutica, ela é correta ou não. Além da televisão, eu já mostrei esse livro
mas vocês podem adquirir a encíclica Rerum Novarum, porque ela é muito importante. É a primeira vez na história da humanidade que a Igreja fala de uma maneira bastante coerente em relação à questão social para os operários. É a primeira vez. Claro que tem uma doutrina social que vem desde o Evangelho, mas isto é para enfrentar os problemas que se iniciavam. Então, aqui nós temos esse livro que nos ajuda. Então, a primeira parte, o Papa dedica ao socialismo como falso remédio. Obviamente que a gente percebe que a Igreja entrou neste século XIX com esta encíclica exatamente por causa, em primeiro lugar, das condições subhumanas dos trabalhadores, da grave crise da questão social com o início da industrialização. Nós estamos nos referindo à Europa, onde o trabalho não tinha o valor, não tinha valor, e a desvalorização do trabalho trazia como consequências uma série de outros problemas, miséria, a migração do campo para a cidade, o problema dos menores, o problema da criminalidade, coisa que o Brasil, de alguma forma, está vivendo hoje, a Europa viveu no século XIX, com o início da industrialização. E aí, nesse ponto, a Igreja entra, porque, neste momento de caos, o comunismo e o socialismo começa a ameaçar. E aí o Papa Leão XIII, ele tem uma postura, uma posição a respeito da solução que não passe pelo sistema socialista, nós chamamos também de socialismo real, quando se trata do comunismo como ditadura do proletariado. O Papa, então, diz, na primeira parte, o título é Socialismo, Falso Remédio. Depois ele vem falando em vários tópicos. A solução socialista como sendo inaceitável pelos operários. Porque, na verdade, os primeiros prejudicados, na visão de Leão XIII, seriam os próprios trabalhadores, os próprios operários. E o Papa parece que tinha razão, viu? Porque no decorrer da história, nos regimes, eu falo socialismo, não falo socialismo democrático, não, viu? Estou falando do socialismo real, da ditadura de uma classe chamada ditadura do proletariado, onde os trabalhadores ganham menos e aonde tem menos direitos. É só olhar os países e a história desses países. Ou seja, ficou uma casta enriquecendo-se absurdamente, enquanto que o resto ficou em extrema necessidade. Essa é uma análise que eu estou fazendo. Depois nós vamos ver o que o Papa diz em relação à solução socialista como inaceitável pelos operários. No segundo ponto, o Papa defende a propriedade particular como sendo de direito natural, e ele vai explicar o que é isso. No terceiro ponto, ele vai falar do direito de propriedade como fruto do trabalho humano. E nós vamos fazer uma breve interrupção para mostrar uma congregação que surgiu exatamente na época da Rerum Novarum, porque o Papa incentivou agremiações de trabalhadores e toda uma pastoral operária no seio da Igreja. E aí surgiram vários organismos e um destes foi a Congregação dos Missionários Operários, conhecida como Padres do Trabalho. E o padre, quem fundou esta congregação foi o padre Teófilo Rey, na Bélgica. Ele viu de perto aquela realidade que o Papa tinha denunciado da situação dos operários e ele resolveu agir fundando esta congregação. Vamos conhecer o padre José Ferreira, da paróquia Cristo Salvador, em Contagem, um padre operário. Confiramos. Não havia regulamentação nenhuma, praticamente, para a relação entre patrões e empregados, e havia uma exploração absurda, né, de todo tipo que se imaginar,
né, naquele contexto. E aí, por isso, várias iniciativas começaram a surgir para enfrentar essa situação. Nosso fundador, Padre Teófilo Reim, que era de uma outra congregação, ele era missionário do Sagrado Coração, ele se sensibilizou e ele já estava pensando como fazer um trabalho de aproximação da igreja com os operários que estavam abandonando a igreja naquele contexto. Os primeiros padres do trabalho chegaram no Brasil em novembro de 1963, na região do Vale do Rio Doce, lá em Coronel Fabriciano. E depois a congregação foi para Conselheiro Lafayette no ano 1967. E em 68 começou uma paróquia no bairro Veracruz, onde tem um padre do trabalho até hoje, o padre Léo Verheyen, que é belga. E aqui em Contagem desde 1974. Na época que os primeiros padres chegaram aqui, a nossa preocupação principal era com a educação técnica. Dentro do contexto brasileiro, essa questão aqui era muito complicada, porque a congregação sempre visou ajudar e colaborar com os filhos dos trabalhadores. E como no Brasil os subsídios do governo na época para essas coisas não existiam, as escolas perderam essa finalidade de atender os filhos dos trabalhadores. Por isso, pouco a pouco, nós fomos ficando nas paróquias e com os movimentos de trabalhadores, movimentos pastorais, sociais, como estamos até hoje. É interessante, né? Porque em alguns lugares os padres do trabalho, principalmente no começo, eles iam para as fábricas, eles iam para os locais de trabalho e se misturavam com os outros trabalhadores e também incentivavam grupos de discussão, enfim. Depois nós vamos ver, na medida em que eles falarem, derem a conhecer a história. Isso foi muito interessante porque ele disse uma coisa muito importante. Exatamente no século XVIII, principalmente na França, nos países de língua francesa, os operários abandonaram a igreja, abandonaram em massa. Contava-se que uma paróquia operária em Paris, ela perdeu praticamente todos os fiéis, ficou às moscas, porque a igreja estava distante. E foi exatamente esse susto que levou o Papa a fazer essa encíclica para que a igreja se voltasse para uma necessidade real, não ficasse presa ao passado. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco do Questões de Fé.